Salve, salve, galerinha da cultura! Esse é o meu, o seu, o nosso programa RN Acessível à Cultura. Diretamente aqui da Escola Estadual Professor Varela Barca. Galera, eu tenho uma história aqui. Há 10 anos, né, mais de 10 anos atrás, eu passei aqui como regente, né, da banda Fanfarra daqui. E hoje eu volto, né, mas não como regente, sim como mais novo cantor e compositor de forró brega do Rio Grande do Norte. E estou aqui a convite da Charliene, como também da professora Eliane, né? Inclusive tá aqui meu neto perto de mim, o Salomão aqui, ó. Eita, Salomão, né, que é surdo. E a gente veio aqui para uma roda inclusiva. O que é que você acha? Será que Natal, Rio Grande do Norte, está pronto para receber os deficientes visuais e os deficientes auditivos? Daqui a pouquinho nós vamos para essa roda inclusiva, vamos fazer esse pequeno debate aí e você vai acompanhar tudo na íntegra, tá bom? Você que é o nosso inscrito no canal, você que está gostando, por favor, deixa o seu likezinho aí, é muito importante que esse canal cresça e desenvolva no estado do Rio Grande do Norte, para todo o Brasil, com esse trabalho acessível à cultura. Tá comigo também hoje o Elge também, que leciona ali na escola Alferes Tiradentes, onde eu passei também como professor de regente de banda marcial lá também no colégio, tá bom? E vou bater um papo ligeirinho aqui com a professora Eliane. Eliane, qual é a expectativa de hoje para essa roda de inclusiva? Muito ansiosa por esse encontro, né, onde todos os deficientes vão estar presentes, falando da temática da acessibilidade na sociedade. E eu quero parabenizar a Escola Varela Barca por este momento, para mostrar que o Varela Barca é uma escola inclusiva. Show, beleza. Vai sinalizar com o Salomão aí? É bem-vindo. Salomão? Gente, Salomão é meu neto. Eu sou a professora intérprete de Davi Salomão. Ele estuda lá na escola Alferes Tiradentes e eu quero dizer que Salomão na minha vida é um presentão, porque no início do ano eu peguei Salomão, uma criança que não dominava, como ele está em processo da aquisição da Libra deles, mas eu quero dizer que foi uma coisa assim fantástica, porque dentro de 15 dias essa criança ela aprendeu a datilologia, ele está em processo de alfabetização e como avô, ele também, eu acredito que ele vai se destacar na arte, porque ele desenha muito bem e é o DNA, né? É a genética, né? Então ele é surdo, então veja só, um avô, parabéns que hoje é o dia do avô, olha só, parabéns. Então veja só, um avô que é deficiente visual, que perdeu a sua visão depois, né, 2010. Isso, faz 17 anos. 17 anos e um neto que nasceu surdo. Então pense aí na comunicação deles dois. Então eu treinei com Davi. Davi, que mensagem hoje você fala? Hoje, o quê? Vovô. Deus abençoe. Te amo. Amém, graças a Deus. Gente, fica aí ligadinho, tá bom? Daqui a pouco vai ter Charliene também, tem um professor Elge também, e ainda tem outras deficientes que vão estar aqui participando da Roda da Inclusão. Você, é o nosso convidado aqui, tá bom? Fica aí, programa RN Acessível à Cultura, diretamente da Escola Estadual Professor Varela Barca, volta já já. Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Né? Como foi apresentado, meu nome é Ana Paula Matias. Porém, costumo me apresentar por Aninha. A forma que as pessoas mais me conhecem, né, professor? Eu tenho deficiência visual congênita, que significa que eu já nasci com ela. Nem sempre foi
Sim, eu tenho mais de 20. E ali por volta dos meus 20 anos eu comecei a perder mais. Aqui. Tá, agora tá melhor? Por volta dos meus 20 anos foi quando eu comecei a perda mais definitiva, por assim dizer. Foi quando eu comecei a utilizar a bengala. Eu costumo observar por essa ótica, porque para mim o uso desta ferramenta aqui é um divisor de águas. Eu tive muita resistência de utilizar essa ferramenta, que me auxilia muito, porque para além de me auxiliar no meu dia a dia, subir degraus, identificar coisas, desviar de objetos e obstáculos, é uma linguagem. A bengala é uma linguagem. Com essa bengala aqui em mãos, vocês já entendem que eu sou cega, correto? Isso. E ok, até aí ok, uma pessoa cega. Porém, uma pessoa cega para a sociedade não é só uma pessoa cega. É uma pessoa que tem muitas limitações e que as suas limitações elas chegam primeiro. Ou seja, quando eu chego num lugar com essa bengala na mão, antes mesmo das pessoas saberem o meu nome, eu já tenho um rótulo. Uma mulher cega. E isso, pra mim, na minha cabeça de 20 anos, era muito sofrido. Era doloroso, era pavoroso, era desesperador. Nossa, é o divisor de águas. Pra mim, o dia em que eu saí na rua com a bengala na mão, na frente das pessoas que me viam antes, sem bengala nenhuma, andando por aí, e as pessoas passaram a me observar muito mais. As pessoas já me viam antes, mas elas só me viam como uma pessoa que tá na rua. Mas não. Do dia pra noite eu passei a ser cega. Mas não. Hoje eu tenho orgulho de utilizar essa mesma ferramenta que eu mostro aqui pra vocês. Inclusive ela desmonta e eu posso colocar ela na bolsa. Por isso eu tô desmontando ela. Por quê? Hoje eu faço questão de me comunicar e ser notada como uma pessoa que tem uma deficiência visual, porque eu entendo a deficiência visual hoje como uma característica, assim como o meu cabelo é cacheado, a minha pele tem uma tonalidade clara, e aproveito o ensejo para me descrever. Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos cacheados, compradamente loiros ou enloirecidos, e tenho sobrancelhas medianas, nariz mediano, boca pequena. Sou mulher esguio, na faixa dos meus 30 anos e pareço ter 15. E Aninha, por que você hoje faz questão de apresentar a sua deficiência? Você não se importa que ela apareça já? Não importa. Eu acho que eu sou uma pessoa... Eu contribuo. Inclusive, esse foi algo que eu disse no documentário, que eu aproveito também, ou seja, para fazer o convite, né, para vocês acessarem o canal da professora. Como é o nome do canal? Engenho de Letras Devagar e Sempre. Vão lá no canal dela, que tem um documentário lá. E eu digo isso lá. O que eu vou dizer? Assim, a invisibilidade de um olhar é o nome do documentário, mas eu vou dizer outra coisa agora. Não esqueci. Sim, hoje eu tenho orgulho, não tenho dificuldade, né, de me apresentar como... Sim, lembrei.
eu entendo que eu contribuo muito para o mundo, sendo uma pessoa com uma limitação que eu tenho. E é por isso que eu não tenho mais dificuldade de me apresentar como uma pessoa que tem deficiência visual, que tem uma limitação visual. E que, porém, agora eu estou entrando para um outro ponto, que é uma expressão muito utilizada no meio, né, da inclusão, que é a superação. E aqui eu quero fazer uma separação de superação, de uma super ação, ou seja, uma ação grandiosa, e uma superação no sentido de superar algo. Eu sei que, por vezes, as pessoas com deficiência, quando elas estão comendo, por exemplo, são observadas e, nossa, ela come sozinha? Meu Deus do céu! Ela come sozinha? Como é que é isso? Aí você tá caminhando na rua. Como assim? Ela anda sozinha? Nossa, meu Deus! Como é que é isso? Isso é uma ação grande. É uma coisa... Nossa, mas... Na educação infantil, a gente aprende a comer sozinhos, né? Os pais da gente ensinam a gente a pegar no garfo. E esse processo acontece com as pessoas com deficiência também. E é por isso que a gente não coloca o sapato no pé errado e a gente não veste a roupa atravessada. Tipo, tem uma costura, não tem, do lado da roupa da gente? Ah, então, a gente observa por ali, pra não sair pela rua com o sapato trocado e a roupa atravessada. E isso não é uma super ação. É como as coisas ocorrem. Agora eu vou falar de superação. Superação no sentido de superar, né, os desafios. Nossa, eu mato leões todos os dias. E vocês sabiam que os leões que eu mais mato não é a calçada esburacada? Acreditem, não é. É justamente pelos motivos pelos quais hoje eu estou aqui, junto com a professora Ana Paula, junto com os outros colegas que estão aqui na mesa também. É o preconceito, que a gente também chama de capacitismo. A professora Ana Paula vai nos comentar mais logo, né, como é que funciona isso. E o capacitismo, ele vem de forma muito agressiva, por meio de atitudes e comportamentos. Por exemplo, vou pegar um ônibus. E aí, quando eu tô lá subindo no ônibus, me aparece alguém e faz assim, ó, se agarra em mim e, nossa, eu preciso botar ela lá no último degrau. O que vocês pensam sobre isso? Assim, você tá lá, aí eu tô na rua assim, e tô lá na parada de ônibus, aí me aparece alguém e fala assim, Ana Paula, quem é sua mãe? Eu saía de perto porque eu achava que era um ladrão que me roubasse. Não conversa com estranho, não. Não, mas essas situações ocorrem direto. Quem é a sua mãe? Tipo assim, o fato da gente ter uma deficiência meio que dá, aspas, a liberdade das pessoas perguntarem tudo o que quiserem da vida da gente. Eu entrei no Uber outro dia e o motorista falou assim, mas não tem ninguém pra te ajudar? Não, não, motorista, tem não. Ele disse, mas como assim, você sai sozinha? Eu disse, olha, eu até gostaria de ter alguém, sabe, pra abrir a porta do carro, mas sabe o que tá me faltando? Um salário. Olha, se eu tivesse um salário, eu juro pro senhor que eu não estaria nem pegando a corrida com o senhor. Eu
eu teria meu próprio carro, meu motorista, eu saía flutuando assim, ó. Eu era sedentária, porque o pessoal ia me levar nos braços, com tanta preguiça. Mas não. Eu supero todos os dias esse tipo de coisa. Mas vocês acreditam que eu gosto? Eu gosto, porque esse mesmo motorista teve contato, essa experiência comigo. Na próxima vez que ele encontrar outra pessoa com deficiência, até mesmo sem ser visual, ele já vai ter outra leitura do mundo. Ele vai se comunicar de outra forma. Ele já vai saber que talvez seja inadequado esse tipo de pergunta. E talvez ele se interesse em perguntar outras coisas. Tá indo pro trabalho? Vocês acreditam que quando alguém me pergunta se eu estou indo trabalhar, eu fico surpresa? Eu fico surpresa. Nossa, mas a pessoa lá tá perguntando se eu estou indo trabalhar. Jesus, o que aconteceu hoje? Ela não tá perguntando. Olha, eu dou aula em uma escola de crianças de 6 a 10, 11 anos. Eu já desci lá, o motorista tá vendo as crianças e mesmo assim ele pergunta: você estuda aqui? É por isso que eu tô dizendo pra vocês que eu tenho cara de 15. Sobre a minha deficiência, eu tenho retinose pigmentar, é uma doença hereditária. Os meus pais são primos, meus avós, mentira. Os meus avós são primos e provavelmente eu herdei por causa disso, né? Uma mutação genética. Aninha, tem cura? Tem cura! Tem cura pro preconceito. Olha, se curar o preconceito, a minha deficiência cura junto. Porque assim, eu, até os meus 20 anos, quando eu tinha dificuldade de usar a bengala, eu rezava todos os dias por uma cura. Senhor, me cura. Ai, Senhor, eu gostaria tanto de enxergar. Oh, Senhor. Quando eu me libertei disto, hoje eu sou muito mais feliz sem buscar uma cura. Eu busco outro tipo de cura, que é justamente vencer o capacitismo. Obrigada, pessoal. Vou passar aqui para a professora Ana Paula Gomes e ela vai nos comentar, inclusive, sobre o processo de alfabetização dela também, né? Gente, muito boa tarde. Ana Paula Gomes, Ana Paula Matias. Vamos cantar. Eu vou cantar, vocês vão acompanhar, vocês vão reconhecer. Vamos lá. Uma Ana Paula incomoda muita gente. Duas Anas Paulas incomodam muito mais. Não é não? Vamos lá, gente. É uma satisfação estarmos aqui com vocês, viu? A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que vocês são capazes do que vocês quiserem. E vocês também são capazes do que vocês não quiserem. Então a escolha é de quem? É minha, da minha ou é de vocês? É nossa, né? A escolha é nossa. Isso, nós somos os responsáveis, tá certo? Então, a Aninha pediu para eu falar sobre o capacitismo. Eu falo já da minha alfabetização. Eu acho que muitos aqui vão se identificar quando eu falo a minha história da alfabetização, mas antes eu gostaria de trazer logo o exemplo dela, do capacitismo. Eu conheci a professora Aninha na sala de aula, ela no preparatório para concurso público, área de professor. Aí o que foi que aconteceu? Eu, particularmente, quando eu olhei para ela, não identifiquei a limitação de longo prazo. Deficiência é considerada juridicamente uma limitação de longo prazo. Existem deficiências visíveis como invisíveis. Existem deficiências perceptíveis ou não. Existem várias barreiras que dificultam a vida das pessoas com deficiência e, como disse a professora Aninha, a pior barreira é a chamada atitudinal, que é a do preconceito. Como é que a gente combate o preconceito? Com educação a serviço da inclusão. Inclusão é um jogo de soma 100. O que é um jogo de soma 100? Teoria da matemática. A maior parte de qualquer conjunto é o todo, 100%. Todos nós, eu, ela, a professora Charliene, todos nós aqui, vocês, carregamos no peito a semente da dignidade que a todos humaniza e todos temos talentos.
Inclusão vai trabalhar com o talento de cada um, tá certo? Aí a professora Aninha estava na sala de aula, depois a gente se conheceu e aos poucos eu fui entender parte da história dela. Quando ela estudou comigo, ela já estava aprovada no concurso público, posso dizer município? Posso, né? Município de Macaíba, ela já estava aprovada. Durante o concurso, ela, gente, teve toda a assistência possível. Os direitos dela, enquanto pessoa com deficiência, foram assegurados. Ela teve a prova, toda a condição para se submeter ao concurso em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, assim diz a Convenção de Nova York, de que o Brasil é signatário. Aí o que é que acontece? Todo o acesso ela teve. Agora, meus amigos, na hora da convocação, olha a situação. A Aninha foi convocada, porque em concurso, quando vocês forem fazer, alguns até, eu acho que serão um dia meus alunos, e quando forem, cheguem para mim e digam, olha, eu fui aluno da senhora, uma palestra, eu quero que digam que eu terei o maior prazer em abraçar vocês, tá certo? Aí o que é que acontece? Aí a Aninha foi tomar posse, né? Passou no concurso, tem que juntar documentação, tomar posse. E ela tomou posse. Sendo que passo 1, antes de tomar posse, tem que submeter uma perícia médica. É normal isso aí. Só que inverteram os passos. Botaram logo a Aninha para tomar posse. E depois, quando perceberam a limitação de longo prazo dela, aí colocaram a Aninha, jogaram na perícia a médica, o profissional, não sei se eu posso chamar profissional, a pessoa o encarregado, né? O encarregado que a recebeu, disse que ela era inválida porque ela era cega. Simples assim. Tem uma implicação jurídica para isso que eu acho que não vou falar para não ficar um negócio muito técnico e muito estendido. Mas ela teve o acesso ao cargo público que ela conquistou pelas legítimas democráticas vias do concurso negado. Rasgaram o termo de posse. Aí isso aconteceu. Aí o que foi que aí ela pegou, me comentou, né, na sala de aula, tipo uma orientação, né, por causa uma das minhas formaturas ser direito. Aí era exatamente no dia de aula sobre inclusão, gente. Eu peguei a turma, olhei para os alunos, como eu estou olhando para vocês. Aí eu peguei e disse, vem cá, vamos aprender inclusão exatamente pela falta de inclusão. Trouxe o exemplo dela para a sala de aula. Porque sempre aprendam, viu? Quando a gente está diante das trevas, as trevas temem a luz, tá certo? Isso aqui, gente, é um fenômeno, isso aqui é muito bom, viu? Toda tecnologia pode ser utilizada para o bem, como pode ser utilizada para o mal. Vamos dar luz às trevas? Aí o que foi que eu fiz? Eu pedi autorização para passar um abaixo-assinado, no curso meu, a autorização. Passamos o abaixo-assinado, faltaram páginas do abaixo-assinado, que era cheio de professor querendo assinar, porque atentaram contra o direito de uma pessoa com deficiência. E aí, eu dei a aula, ministrei essa aula, mostrando a falta de inclusão. Eu nunca esqueço quando terminou essa aula, a Aninha, acho que ela disse, essa mulher é louca, né? Mas eu pedi autorização naquele dia para falar, não foi como eu pedi agora, né? Aí, eu sei que no final ela me abraçou, professora, muito obrigada. Porque a pessoa com deficiência, ela precisa de acolhimento, gente. Precisa de acolhimento. E eu sei que um pouco tempo depois, milagrosamente, o termo de posse dela que estava rasgado, eu acho que deram um jeito de remendar os pedaços, eu sei que ela tomou posse. Quem negou o direito dela viu que as implicações jurídicas, entre elas criminais, do que estava a acontecer. E ela tomou essa posse e está a cada dia uma guerra, né? Uma luta que a pessoa com deficiência trava. Quem é pessoa com deficiência aqui sabe do que eu estou falando. A cada dia um desafio, mas a gente combate desafios. É bom a gente ser desafiado. O que ela viveu, pessoal, se chama autismo. A pior barreira que envolve a pessoa com deficiência, existem várias barreiras nas vias urbanísticas, arquitetônicas, de comunicações, tecnológicas, mas a pior, não duvidem, são as atitudinais, que são as barreiras, os preconceitos. Aí a gente só combate com momentos como esse, tá certo? Exatamente com vocês. Educação a serviço da inclusão. O Brasil, ele é signatário de normas belíssimas. Gente, tem gente aqui de 15 anos. Quem tem 15 anos aqui? Levanta a mão. Só uma pessoa de 15 anos? Fora a Aninha? Pois é. Não sei se vocês... duas pessoas
Aninha e o rapaz lá atrás. É um rapaz, é? Pois é, vocês sabiam que vocês têm direito a políticas de colocação no mercado de trabalho? Vocês têm uma lei favorável, que é o Estatuto da Juventude. Vocês sabiam disso aí? Então, lei no Brasil, o que não falta? O problema no Brasil é a falta de efetividade dos direitos. O problema é esse. Então, eu sei que tem mais gente para falar, eu já vou, assim, caminhando para o término da minha fala. Ana Paula, e aí? Eu sou pessoa com deficiência, admitamos que você seja uma pessoa com deficiência. Outra coisa, pelo amor de Deus, não digo portador de deficiência. Deficiência não se porta, seria muito bom se portasse, né? Eu teria deixado a minha em casa hoje. Deficiências não se portam. O professor disse que jogaria a dele ao mar. Portar, juridicamente, é levar consigo, é botar embaixo do braço e levar. Deficiências não se portam. Deficiência é condição humana. Eu comecei dizendo que existem deficiências visíveis e outras invisíveis. A Convenção de Nova York, de que o Brasil é signatário, inclusive é signatário do protocolo facultativo, abriu a possibilidade de a pessoa com deficiência pleitear seus direitos lá nas Nações Unidas, caso o Brasil negue os direitos da pessoa, e nega muito. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão já ver. As normas aqui, ó, massa, show de bola. Porém, meus amigos, a efetividade dos direitos no Brasil como disse a Aninha, não é nada ecológico, né? Porque a gente tem que matar leões por dia, né? Então isso viola até o 225 da Constituição, não é nada ambiental, tá certo? Eu mato onça. Pois é, então você também não é ecológico, né? Mas a gente tem que sobreviver, não é não? Então a gente já está violando 225, mas todos nós estamos lá do 5º da Constituição, nós carregamos no peito de dignidade, né? Aí, amigo, bom, e sim, deficiência é condição humana, limitação de longo prazo. Perda de membros é deficiência? No caso de surdez, cegueira, é deficiência? Essas são as mais conhecidas. Mas, gente, olha só. Eu vou falar de um exemplo, não se identifique, tá certo? Alguém conhece aqui alguma pessoa com depressão severa? Eu conheço. Depressão severa, a depender da situação, tá certo? Pode gerar uma condição limitante de longo prazo. Quando a Convenção de Nova York fala das deficiências, ela fala, inclusive, das deficiências sensoriais, tá certo? Outro exemplo que poderá, depender da situação, gerar uma condição limitante. Obesidade mórbida. Obesidade mórbida, quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, a gente acha que só aqueles estereótipos, né? Mas não, são limitações de longo prazo. E outro detalhe, observe que quando a Convenção de Nova York ela fala sobre pessoa com deficiência, observe que a pessoa vem antes, né não? Não é deficiente. Ninguém é deficiente não, gente. Todos nós carregamos no peito a semente da dignidade que a todos humaniza, o que desde Kant se sabe. Immanuel Kant, um grande filósofo. Século 17, mais ou menos. 18. Então, olha só. Ninguém é deficiente. Nós podemos ter uma limitação de longo prazo. Então, observe, pessoa com deficiência. E a pessoa vem muito antes da deficiência. Tá certo? Ana Paula, e aí? Você ficou dizer pra gente como é que eu exerço direitos. Se você é pessoa com deficiência, ou se você conhece alguém que está com uma limitação de longo prazo, em termos práticos, como é que você deve orientar? Passo 1. Buscar um laudo, tá certo? Para a pessoa com deficiência, o laudo é o passo 1. Se a deficiência for sensorial, no caso de autismo, que é muito comum, buscar o laudo do neurologista ou do psiquiatra. Aí é uma dificuldade, viu, gente? Porque muitas vezes a pessoa chega em busca desse laudo, porque esse laudo, eu vou já mostrar a implicação prática desse laudo, tá certo? Muitos profissionais não compreendem. Então, é uma via cruz pela qual normalmente a pessoa com deficiência tem que passar, tá certo? Mas passo 1, laudo. Passo 2, é muito importante que de posse desse laudo, vocês busquem logo a carteirinha da pessoa com deficiência. Aqui em Natal, vocês podem orientar as pessoas, ou mesmo se for seu caso, buscar essa carteira lá no Palácio dos Esportes, na Praça Cívica, não é isso? Porque, por exemplo, você tem vários direitos. Um dos direitos, vou dar um exemplo que
bem chegado aqui para a vida de vocês. Quem gosta de cinema tem direito a meia entrada, não é verdade? Então, a carteirinha ela é fundamental, até para evitar também constrangimentos. A carteira evita constrangimentos, que às vezes você está numa fila, a pessoa autista tem limitações de natureza sensorial. Barulho, escutaram o barulho? Já é uma complicação para a pessoa autista. Então, olha só, Esses daqui? Não, mas eu estava falando do trem, né? O trem que estava ali, o barulho que aquele referido foi do trem, tá ali. Não. Esses aqui também. Não, de forma alguma. O trem que me incomodou, tá certo? Aí, olha só. Mas aí a gente não pode fazer nada, né? O barulho. Aí o que acontece, gente? A carteira ela é importante, por exemplo, no supermercado, para a pessoa ter direito à fila, tudo para evitar constrangimentos, para que os direitos sejam exercidos em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, tá certo? Bem, Ana... Serve também para estacionar? Vagas de estacionamento. Sim, eu vou falar como funciona no município de Natal, tá certo? A carteirinha que a pessoa anda com ela na bolsa, é para direitos individuais. Vagas de estacionamento. Aqui em Natal, se tem é diferente. Você, passo 1, tem que baixar o aplicativo. Gente, eu vou fazer assim, passo 1, pega o laudo, tá certo? O laudo. Passo 2, aí vocês baixam o aplicativo. Deixa eu pegar aqui o nome do aplicativo. O aplicativo Natal Digital, serve para muita coisa esse aplicativo, Natal Digital. Aí quando vocês baixarem esse aplicativo Natal Digital, vocês vão ter um campo lá. Espera um pouquinho que eu tenho já passado. É o tempo exato. Quem vai para o fora? Aí, no Natal Digital, que é esse aplicativo, tem que ser pelo aplicativo, viu? Hoje é tudo pelo aplicativo. Aí vocês vão juntando, eles vão pedir uma documentação, que basicamente é o quê? RG, o CPF, uma foto, o laudo, tem que ter o laudo, tá certo? E o comprovante de endereço, que diga que você mora em Natal. E aí, no aplicativo, você pode fazer tanto a carteira, como você pode pegar, fazer a requisição para você ter o selo para direito a estacionamento. Porque as pessoas com deficiência, elas têm direito a 2% das vagas públicas ou de espaços privados, de uso coletivo. 2% dessas vagas, elas são destinadas às pessoas com deficiência. Isso está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? Mas para tudo isso, aí é o documento, viu, professora? É um documento até maior, ele é mais ou menos desse tamanho assim, tá certo? Um pouquinho maior. É um papel. Aí, professora, é mais ou menos... Tamanho de uma caneta. Não, digamos, eu cometi uma tecnia. Eu falando com a professora e... Olha, eu tô com... Esse livro didático aqui, professora, metade dele, tá certo? É metade de uma folha A4, exato. Porque metade de uma folha A4. Aí é o papel que a pessoa recebe lá na STTU, tá certo? E esse papel a pessoa manda plastificar, que ele vai ter a validade de 5 anos, que vai dar acesso a vocês, a quem precisar, as vagas reservadas às pessoas com deficiência. É muito importante em prol da inclusão, tá certo? Bem, então, Ana Paula, eu tenho dificuldade de ter acesso ao laudo. Aí é uma luta, né? E aí, o que é que eu faço, Ana Paula? Outra hipótese, eu tô com o laudo, mas estão me negando. Aí, gente, não tem outra não. É pegar, se você estiver na situação de carência, buscar o auxílio da Defensoria Pública, tá certo? A Defensoria Pública, ela tem vários núcleos. Buscar o auxílio da Defensoria Pública, que você não paga nada, é um serviço jurídico gratuito. Ou então, a depender da situação, se alguma autoridade, a Aninha poderia ter feito isso, autoridades públicas negaram o direito dela ao acesso ao cargo público, conquistado legitimamente. Ela poderia simplesmente ter ido para o Ministério Público do Estado e ofertar uma representação em relação a esses agentes, e esses agentes poderiam até ter respondido criminalmente,
Então, o caminho para facilitar a vida de vocês, direitos negados, se for algo bem pessoal, vá logo para a Defensoria Pública para entrar com a ação, tá certo? Mas se for algo que não afete só você, afete a sociedade de um modo geral, que é o caso mais da Aninha, é Ministério Público mesmo, porque esse pessoal tem que aprender, tá certo? Bem, e para encerrar minha fala, para não ficar um negócio estendido demais, tranquilo até aqui? Eu vou terminar com um poema da Aninha, foi ela que fez esse poema, tá certo? Aí eu vou passar a palavra. Olha só, olha que poema lindo, gente. Tomara que eu consiga recitar direito. Você quer recitar, Aninha? Imaginemos o grito da igualdade, mudo. Cegos, aleijados e surdos, meros corpos deformados, ecoando nos vales e penhascos. Pessoas que não eram gente, vagando entre humanos, tristeza sórdida deste mundo, onde poucos se dizem plenos. Lembremos a acessibilidade dos pisos táteis, rampas e cadeirantes, chamemo-nas de boa fé da inclusão. Será? Não passam de alterações por obrigação. Queremos a verdadeira inclusão. Chega de integração. Por isso seguimos de pé, com vozes erguidas. Agora, livre das algemas dos penhascos. Vencemos o direito à vida, recusamos as mordaças, escancaramos as comportas das prisões, reivindicamos nos palcos, nas ruas, os nossos lugares nos mundos. Família, trabalho, educação. Temos direitos, somos cidadãos, recusamos esperança, falsa admiração. Inclusão se faz com o exercício do respeito, oportunidade e condições. Então, esse é o convite de agora, algo melhor que outrora, e permanentemente dentro e fora, o que chamamos coração. Diante das diferenças impostas pela intolerância, em nome da diversidade que enriquece nossa história, vamos juntos construir pontes, não muros. Derrubemos os preconceitos, sejam eles evidentes ou velados. Todos nós temos o direito de contar e viver a nossa própria história e unidos, permitamos-nos um mundo onde todos possam ser valorizados, celebrando suas singularidades. Esse é o convite do presente para regarmos vivo, eternamente em movimento rumo ao futuro mais justo e honesto, rompendo as fronteiras da discriminação. Abandonemos o que segrega, divide e mantenhamos a união, firmes no propósito de que nos convoca, nos toma, sem permitir espaço para a discriminação, combatendo a discriminação com amor, coragem, informação e muita determinação. Tá aí. Professora, só aproveitando que no poema de Aninha tem a palavra integração, diferencie pra gente, já que esses meninos farão Enem, a diferença entre inclusão e integração, por favor. Isso é importante demais, porque cai em concurso, viu? Cai em concurso e vocês têm um problema de curto prazo que é esse Enem, não é verdade? Deixa eu explicar. Gente, a integração é um estágio pré-inclusivo, tá certo? Inclusão eu expliquei, aquele jogo de soma 100, esse papo que o Brasil oficialmente abraça, tá certo? Desde... historicamente, o Brasil se comprometeu com a inclusão. Ou seja, todos nós temos o direito de acesso e igualdade de oportunidades. Integração vem antes, mas sabe o que é integração? Na integração, você já aceita a pessoa com deficiência, ou você já aceita a pessoa com deficiência, mas ela que se vire. Aninha, na vida dela, no documentário, vocês vão ver, ela viveu momentos de integração. A pessoa com deficiência ela é jogada no conjunto e ela que se vire. A integração, digamos,
É uma hipocrisia da sociedade. Ela aceita a pessoa com deficiência, mas ela que se vire nos 30. Quando eu assumi Macaíba, tá todo mundo ouvindo? Eu fiquei 2 meses na Secretaria de Educação. Pronto. Esse é um exemplo de integração. Eu estava exercendo o direito, né? Assim, depois de muita briga, conforme a professora nos relatou. Porém, eu não estava na sala de aula. Eu estava lá integrada. Olha, ela tá aqui. Eu não tinha o direito de reclamar e dizer, não, eu não tenho mais termo de posse, eu já tô lá. E uma coisa que a gente costuma muito dizer, né, no meio das pessoas com deficiência, é que a integração é quando a gente chama uma pessoa pra festa. Ana Paula, venha pra minha festa. Ela tá aqui, tá integrada. Mas inclusão é quando eu chamo ela pra dançar. Ela dá esse exemplo em sala que eu acho massa. Resume o papo, né? Disse tudo. Gente, e pra terminar, o poema da Aninha, eu disse pra vocês que ia falar da dificuldade da minha alfabetização, né? Eu vou terminar com esse exemplo. O poema dela fala sobre determinação, né? E eu me identifico muito nesse poema dela. Graças a Deus que eu não chorei, sabe? Assim, eu me controlei aqui, Deus sabe, assim, psicológico, tá certo? Pra conseguir recitar. Porque, assim, meu processo de alfabetização foi muito difícil, sabe? Eu já entrei para estudar tarde, digamos assim, e aí não fazia sentido na minha cabeça aquelas letras aos sons, não fazia sentido, entendeu? Aquele negócio para mim era muito confuso. Aí, o que foi que aconteceu? A minha mãe, ela vendo eu no estado de nervos, né, que eu fiquei muito nervosa, assim, na faixa dos 6 para os 7 anos, eu me lembro, viu? E aí a mamãe me levou para o médico. O médico daquela época disse que eu tinha problema. E que aí passou o remédio. Qual era o remédio daquela época? Muitos não conhecem, mas o remédio daquela época era Gardenal, tá certo? Graças a Deus que a minha mãe não deu, porque se tivesse dado, eu acho que hoje eu seria inválida. Seria dependente até, né? E aí, a minha mãe, quando ela viu aquela história de passar remédio, a mãe disse, a senhora é nervosa. Sou nervosa. E é verdade, né? Não pode dizer que eu não sou, né? Aí o que foi que aconteceu? E nisso, fui aos trancos e barrancos na alfabetização. Consegui me alfabetizar. Teve um dia que deu estralinho, que a alfabetização é o estralinho. De que é isso aqui, a alfabetização? Aí, quando, eu me lembro como se fosse hoje. Eu tenho 51 anos, vou fazer 52. Agora, quando eu percebi que eu consegui navegar pelo mundo mágico das palavras, eu disse pra mim, tudo que eu quiser conseguir na minha vida, eu vou conseguir. E eu vim da periferia de Fortaleza, viu? A minha história é muito parecida com a de vocês. Aí, eu consegui, gente. Eu digo pra vocês, por 2 Anas Paulas incomodam muito mais, né? A Aninha, no documentário lá no canal, Engenho de Letras Devagar e Sempre, tem um documentário, A Invisibilidade em um Olhar. Vocês vão ver a Aninha lá, enfrentando os leões dela. Então eu digo para vocês, nós dizemos, por vivência, o que vocês quiserem conseguir ou deixar de conseguir, vocês vão conseguir. Agora, tenha determinação, como diz o poema dela. Que determinação é um negócio que poucos têm. E quem não tem, quer tirar de quem tem. Aí comigo, eu afasto uma pessoa dessa. Comigo não é amigo uma pessoa dessa, tá certo? Gratidão, vou passar para os demais debates que a Aninha quer falar. Tchau, tchau. Gostaria de só finalizar minha fala com um pedido junto a vocês. A gente está falando esta é integração e na verdade mesmo a inclusão é quando a gente chama para dançar. Mas além de dar essa sugestão, né, do dançar que se aplica nessa metáfora e outras coisas, eu quero fazer um pedido para vocês. Como guerreiros diários do combate ao capacitismo. Sempre que vocês virem alguém, e eu trouxe isso lá no finalzinho do poema, o preconceito, o capacitismo, ele é combatido com informação.
Informação. Sempre que vocês virem uma situação de capacitismo, não deixe passar. Se você não sabe como agir, procure alguém. Mas não deixe, intervenha de alguma forma. Seja qual situação for, não deixe passar. Porque a inclusão é isso. A gente está aqui nessa mesa para que todas as mensagens que estão sendo ditas aqui reverberem no mundo. Porque reverbera para vocês, vocês reverberam para outros, e assim a gente vai fazendo, ó, a mãozinha da inclusão. E agora quem vai falar é o professor Elger. Boa tarde. Boa tarde. Pronto. Muita responsabilidade, né? Depois de falas tão bonitas mesmo. Parabenizo as colegas porque realmente me tocou bastante, me emocionei mesmo. E senti na pele da Ana Paula, passei por problemas semelhantes. Nem tanto porque não chegaram a me rasgar o termo de posse, mas foi bem difícil também. O meu caso foi o seguinte, eu até procuro esclarecer as pessoas. A minha mãe teve toxoplasmose na gestação. Essa doença, o maior transmissor, pessoal, é o gato. Quem tem uma grávida em casa, procure retirar o gato, pelo menos uns 9 meses. Tudo bem, gosto do bichinho, eu amo meu gato, ótimo, mas pelo menos por 9 meses, depois traz de volta, tá? Um colega nosso também no Instituto dos Cegos, ele contraiu também a toxoplasmose, porque ele só dormia cheirando o rabo da gata na cama dele. E assim, procuro esclarecer. Perdi a visão. Nisso, a toxoplasmose provocou um descolamento de retina, um problema na retina nos dois olhos. Perdi a visão esquerda aos 3 anos. Passei a levar uma vida normal, usava óculos, muita gente usa. Quando, de repente, aos 15 anos, fui a Goiânia, foi quase um ano por lá, 3 cirurgias, mas a medicina havia evoluído bastante, porém a doença evoluiu muito mais. Nisso, como é que a gente se sente? Alguém que tinha sua visão, uma idade bem complicada, onde você é jovem demais para ser adulto, porém velho demais para ser criança. O que é que te dizem aos 13, 14, quando você faz algo que consideram molecagem, consideram errado? Você não é mais criança. Mas se você começa a falar em sair de casa, começa a falar em trabalhar, cresça e apareça. Você não é aceito. O adolescente, de fato, ele não é aceito. O mundo adulto não o aceita, o mundo infantil também não aceita. Então você imagine alguém para completar sem enxergar. Totalmente nas trevas, que precisavam de luz. E o que essa luz onde eu poderia encontrar? Primeiro fui ao Instituto dos Cegos, tive que vencer o meu preconceito. O que a Ana Paula falou agora, a resistência à bengala, resistência muitas vezes, felizmente, como eu tinha muita curiosidade e gostava de ler, eu não tive a resistência ao braille.
porém muitos colegas tiveram. Era bem comum no instituto. Inclusive, existem pessoas, existe inclusive um repórter conhecido aqui, repórter de rádio, ele hoje aposentado, ele perdeu a visão, voltou a trabalhar, uma pessoa muito capaz, porém ele não quis aprender o braille, tá? Passou por tudo. E daí, pessoal, voltei, primeiro leão a enfrentar a escola. Eu estava, quando perdi a visão, quando adoeci, eu estava na antiga 8ª série, hoje seria o 9º ano, pessoal. Voltar a repetir o 9º ano, dessa vez, sem enxergar ali. E a inclusão no passado, isso em 1993, olha só, que tempão, né? Daí foi aquele choque. As expectativas eram grandes e a realidade vem e te dá na cara. Mas o que você tem que fazer? Levantar, resistir e provar. Provar o quanto você é capaz e o quanto o incapacitismo é algo que está presente muitas vezes em casa. E não é maldade. Aquela pessoa que muitas vezes uma avó sua, um avô seu, então, que muitas vezes nem ler sabe, ou mal sabe ler, você não tem, muitas vezes não tem como condenar. E muitas vezes as pessoas nem têm o apoio em casa. Isso dentro das instituições é necessário a sensibilidade. E eu tive, e quem é da minha época também teve, professoras que muitas delas eram verdadeiras mães. Os alunos muitas vezes tinham mais intimidade com aquela professora do que dentro da família. Se abriam mais. Isso acontecia bastante. Depois, pessoal, foi a faculdade. Nossa, se já era complicado dentro da escola, imagine faculdade. Mas você vai fazer faculdade? Pra quê? E daí foi todo aquele processo, saindo da faculdade. Quem tem deficiência já é difícil para todos. Aqui, a questão de você conseguir uma vaga, a questão de você se colocar no mundo, trabalhar, muito, muito difícil. Eu fui primeiro o estagiário do Centro de Apoio Pedagógico, né? Antes disso, passei por algumas escolas como estagiário. Uma delas foi o Padre Miguelinho, o próprio Instituto dos Cegos. Depois disso, no CAP, eu fiz um curso de liderança em Aracaju. Fiz também revisor Braille no Instituto Benjamin Constant, em parceria com a Universidade de São Paulo, né, com a USP. E depois disso, fiz alguns concursos. Alguns deles fui aprovado e não fui chamado, mas isso não tem nada a ver com a deficiência, tem a ver com o país em que a gente vive. Outros também não foram. Mas daí consegui, pelos Tiradentes, tá? E onde fui muito bem acolhido, graças a Deus. Em toda essa jornada, pessoal, como foi dito aqui antes, o que há de mais sério é o preconceito. Preconceito que muitas vezes vem da maldade, como uma professora falou, né, aqui. Quem não tem determinação quer tomar de quem tem. Isso acontece muito. Tem essa e tem a outra que é mais fácil de combater, que é a ignorância.
Buda, pessoal, 5.000 anos atrás, já dizia que a ignorância é o mal da humanidade. Era naquela época e continua sendo. Eu passei por algumas situações onde as pessoas perguntavam como é que você se vira em casa e para ir ao banheiro. Pergunta tão óbvio. Eu perguntava, olha, se faltar energia na sua casa, não tiver vela no momento, ficar no escuro, você vai fazer onde você está? Você vai achar o banheiro? Você vai estar aqui, é a sua casa, você conhece, você vai chegar ao banheiro. Né? Perguntas como essa também. Outro dia estava um grupo deficiente, nós estávamos em uma lanchonete no Alecrim. O Alecrim é um bairro que os cegos frequentam bastante. Tem associações, tem o próprio Instituto dos Cegos. Estávamos nessa lanchonete, alguns bebendo cerveja, alguns ali. De repente chegou uma moça, uma comerciária, que ela frequentava as festas na associação que eu fui diretor. Ela chegou, começou a conversar e disse, olha, falou que já havia namorado com um deficiente visual. Olha, começou a contar como se fosse algo de outro mundo. Ele namora igual um homem. Eu conheço as meninas lá no Instituto dos Cegos também. Elas namoram igual uma mulher. Como elas deveriam namorar como zebras? Eu não entendi. Me esqueci de perguntar, não entendi. Mas é isso. Agora, diante de tudo isso que eu falei, vocês nunca aceite que alguém duvide de sua capacidade. Qualquer um de vocês aqui. De repente, porque muitas vezes, pessoal, é inveja. Tá? A inveja é um sentimento tão ruim que ninguém admite. Vocês já viram alguém admitir que tem inveja? A pessoa admite grosseria, admite ansiedade. Alguém conhece aqui uma pessoa que disse, olha, tem um defeito que eu tenho inveja. Eu não posso ver ninguém com nada. Eu tenho um olho maior do que a cara. Vocês já escutaram alguém falar assim? Vocês não escutaram, nem vão escutar. Então, nunca deixe que alguém diga o que você pode ou não fazer. Nunca deixe que alguém te sabote, tá? Por ter inveja de você. E sempre aprendam a gostar de vocês. Vocês estão numa idade de namoro, mas antes de amar alguém, antes de gostar de alguém, você tem que gostar de você primeiro, tá? Até porque é o seguinte, eu escutei uma palestra, lamentavelmente não lembro o nome da palestrante, uma terapeuta gaúcha, uma escritora que veio aqui. Ela disse o seguinte, vou encerrar minha fala com essa. O mundo te trata como você se trata. Tá? Boa tarde. Agora, com a palavra, o primeiro maestro deficiente visual da RN, João Bezerra. Jesus nos protege. Amém. Veja, ninguém vai falar. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Isso aí, graças a Deus. Até que fim cheguei aqui. Antes de começar a minha fala, quero agradecer a professora Charliene, a professora do meu neto que é surdo, a Eliane. Quero começar com essa frase, né? Não quero mais esmola, nem tampouco caridade. O que eu peço é respeito e apenas oportunidade. Então,
vou começar a minha fala falando um pouco da minha vida, mas agradecendo a Ana Paula, né? Ana Paula 1 e Ana Paula 2. E a Oeste, eu reconheço ali do Instituto dos Cegos. Perdi minha visão. E não me pergunte, por favor, porque eles dois desmontam a bengala e eu não desmontei a minha, viu? Pelo amor de Deus. Eu tenho medo de desmontar e ela não voltar mais. Aí eu fico cego. Gente, é sério. O cego sem bengala, ele é mais cego ainda. E como a Ana Paula falou, a fase principal do deficiente visual, do cego, é aceitar a bengala. Mas ajuda a gente pra caramba, viu? Demais. Eu perdi a minha visão, galera, há 17 anos atrás. Glaucoma fulminante. Aconteceu em 2006, 2007 já tinha perdido tudo. Não deu tempo nem pensar. Eu passei 1 ano e 6 meses em total depressão. Eu sei o que é a depressão. Eu vivi ela, mas ela não me venceu. Eu saí. Por que eu saí? Porque eu aceitei ser quem eu sou. Apenas uma pessoa com deficiência. Se eu não me aceitar, quem é que vai aceitar por mim? Eu tenho que me aceitar. Quando você não aceita, você carrega um peso. E esse peso eu deixei de carregar a partir do momento que eu aceitei se tornar o mais novo deficiente do Brasil, cego. E aí eu comecei a colocar em prática tudo de novo. Aprender a andar. É a última fase do cego, é andar sozinho. Cai no buraco aqui, cai no buraco ali. Pisa em bosta de cachorro, bosta de gato. É em lama. Isso sem contar os pega-cego, né? Tem calçada que você pensa que está descendo num degrau, chega e pensa que não está em cima de outro. Puf! Mas vamos embora. Porque a vida é um aprendizado. E ninguém escapa dela. Você nunca sabe o que vai acontecer com você o amanhã. Como é que vai ser amanhã? Você não sabe. Você pode até planejar, organizar, projetar. Mas saber o que vai acontecer é difícil. Então, quando foi agora na pandemia, eu passei aqui em 2013 como regente da banda de fanfarra do Varela Barca. Quem me deu a oportunidade foi a Socorro, lá no Adelino Dantas, onde eu fui revelado o primeiro maestro cego do Brasil em bandas marciais e fanfarra. Eu sou regente. Recebi o desafio. Olha, você acredita que foi tanto colégio me chamando que eu não dei conta? Não dei conta. Eu dava aula no Adelino, passei da aula aqui no Varela Barca e dei aula no Madalena. 3 colégios. E falo os outros que eu não pude, não tinha condições. E eu sou músico desde meus 16 anos. Daqui a 2 anos faz 40 anos que eu sou dedico à música. Sou oriundo de orquestras, banda de música, qual eu amo bastante. Mas há 2 anos atrás, eu fui contemplado, né, na pandemia, né, de me tornar o mais novo compositor do Rio Grande do Norte. E agora, muitos me conheciam como Maestro João. Galera, hoje eu sou conhecido como João Bezerra no Forró Raiz, o mais novo cantor e compositor de forró brega do Rio Grande do Norte. Então, sou também, né, coordenador futuramente da mais nova associação do Rio Grande do Norte, voltada para quê? Transformar pessoas deficientes em artistas. Por quê? Qual é o motivo da criação, gente, da Associação RN Acessível à Cultura? Bater de frente com o sistema. Mas vamos bater de frente com o sistema sabe por quê? O próprio sistema fala de inclusão, mas o próprio sistema lá dentro não tem o quê? Não tem o quê, pessoal? Inclusão. Você sabia disso?
Desde o ano passado que eu participo de edital. Que teve ano passado aí, que foi emergencial. Estou participando agora da PENAB. Tem uma música nova minha, chamada Forró com Merengue, que já está chegando a 800 visualizações no meu canal. Forró com Merengue, bem dançante, bem legal. E eu estou na Audi Blanc, mas perdi a oportunidade. Semana passada, a menina que escreve meus projetos musicais, João, precisa de CNPJ para você disputar com a sua música aqui em Pernambuco, São Paulo e outro estado. Por onde? Pela Caixa Econômica, pela Caixa Cultura. Prêmio bom, rapaz, eu chego me alegrei. Mas quando era de CNPJ, aí não tem condições. Por quê? Porque simplesmente eles não sabem, os que estão lá do outro lado, que tem aqui fora artistas com deficiência que querem participar. Mas sabe por que não participa? Porque não existe inclusão. Porque se existisse inclusão, me aceitavam como pessoa física. Sim ou não? Se eu não tenho condições de ter o CNPJ, a instituição ainda não vai para o cartório para representar os artistas com deficiência com o CNPJ. O certo não seria eu aceitar eu como pessoa física para disputar a categoria de música? Mas eles falam inclusão. Mas na hora de viver a inclusão, olha, é complicado. É complicado. E como diz Ana Paula, todos os dias nós temos que matar um leão. São várias coisas que acontecem com cada um da gente. Eu tive que ensinar todos os meus alunos a como andar com cego. Por quê? Porque tinha alunos fora na rua que pega na bengala, pega na bengala, quer se agarrar com a pessoa, e pega na munheca, e se abraça. Meu amigo, pelo amor de Deus, tenha calma. Já aconteceu com você já, Ana Paula? Pegado na bengala? Já aconteceu, Elgio, com você? Pelo amor de Deus, tenha calma. Aí eu vou ensinar como deve andar com deficiente visual. Existe técnica de andar com deficiente visual. Não é de qualquer jeito. Então, gente, na área musical, eu sou professor de bateria. Eu toco bateria. Quando eu dava aula aqui, e quando chegavam os pais de alguns alunos, eu tinha que ir para a bateria mostrar que eu tocava bateria. Quem é o professor de bateria daqui? Sou eu. É você? Mas como é que pode? Você não vê? Eu digo, o senhor quer ver como é que é? Agora eu fiquei curioso. Então vem pra cá. Chega pra cá. Você quer o quê? Bota aí um vandeirão aí. Menino. Um frevinho. O senhor quer o quê? Quer um Fox? Meu filho, você veio pra cá. Valeu, senhor. Não, pega aí. Valeu nada. Não faltou um samba rega. Não precisa mais, não precisa sim. Você não está desconfiando de mim? Agora você vai escutar. Agora você vai escutar. Então, gente, é assim. É um desafio de cada um que nós passamos. Entendeu? Desculpa aí. Isso aqui é cobrança. A gente desliga, sabe? Ó, você está escutando, tem um robôzinho que agora faz assim. Alô? Tem alguém aí? Aí então você atende um. Alô, velório, morra bem. Aí quem está do lado tem logo medo. Nem fala mais. Gente, a perda da minha visão me ensinou. Eu não vejo mais aí fora, mas vejo aqui dentro. E o que eu vejo aqui dentro, vocês nunca vão ver aí fora. Uma experiência de vida. É bom? Não. Não é bom, não. É ruim pra caramba.
Mas, se eu não aceitar o que eu sou, quem é que vai aceitar por mim? Deus. Ele é a minha força. Ele é o meu tudo. Ele é a minha visão. Ele é a minha visão. Já me perdi e do nada aparecia alguém para me colocar no caminho de novo. Eu estou agora, para terminar minha fala, e estou compondo uma música, terminei a música, certo? Dia 4 agora de agosto, eu completo, dia 3 de agosto eu completo 54 anos, né? Aí dia 4 de agosto eu consegui uma cantora que vai interpretar a música Amor Sem Preconceito, que eu escrevi. Eu não me adaptei ao braille, viu, Elcio? Não me adaptei ao braille. Tudo que eu faço é sonoridade. E estou indo agora, né, brevemente, para um curso de informática, porque eu quero aprender a escrever e digitar. Porque eu não sou analfabeto. Você sabe qual a pior coisa que tem? Foi quando eu fui fazer minha identidade. Eu fiquei em dúvida. Eu coloco a digital, eu escrevo na regrinha. Coloca a digital, eu digo, eu vou colocar a digital para ser mais rápido, professor Xavier. Aí eu coloquei a digital. Aí quando pensou que não, minha menina disse, pai, sabe como é que está escrito aqui na identidade do senhor? Não. Impossibilidade de assinar. Eu dei, puta que porcaria que eu fiz. Impossibilitado de assinar. Mas olha, aí eu voltei lá assim, olha, eu não sou analfabeto não. Eu só escolhi colocar o digital porque na minha cabecinha aqui pensava que tudo que eu fosse resolver seria o quê? Mais ligeiro, mais rápido, porque a minha assinatura jamais vai ser igual àquela que está na identidade. Ou o J sai lá para cima ou sai lá para baixo. Aí eu tenho uma regrinha. Aí eu digo, sabe uma coisa? Minha filha, saiu agora a oportunidade de nova identidade. O que é que o senhor quer? Agenda aí que eu vou voltar a escrever de novo. Vão ter que me engolir. Porque se o J sai lá em cima ou só lá embaixo, ou lá embaixo ou lá em cima, eu vou treinar até conseguir tirar meu nome. Porque o quê, pessoal? Eu não sou o quê? Analfabeto. Eu não sou analfabeto. Então, eu compus a música Amor Sem Preconceito. Essa música, ela vai estar no meu canal, João Bezerra, no Melhor do Forró Brega. Gente, anota aí, galera, anota aí. É o canal João Bezerra, no Melhor do Forró Brega. Lá eu estou cantando as melhores músicas dos anos 80, né? Borba de Paula, Fernando Luiz, e tô cantando, tá cheio de música minha lá, autoral. Essa música, galera, e Ana Paula e Elge, os demais que estão aqui da Eficiência, né? Não sei se está sendo traduzido em Libras, né? Pelos professores aí. Tá? Que chique, beleza. Ei, vai ser show no canal RN Acessível à Cultura, viu? Olha só, galera, essa música eu estou homenageando as pessoas que se casaram com pessoas com deficiência e vivem com ela, formaram família por amor. Não estão com ela e não aceitaram ela por pena, mas sim por uma palavra sublime que chama o quê? Amor. Então o nome da música é Amor Sem Preconceito. Ela é assim. E eu consegui a cantora. E foi para a cantora, gente. Eu queria um perfil de cabeça dentro da música. E ela aceitou a parceria. Para terminar, tá aí, se Deus quiser, em todo o Brasil. Olha só nós dois, que casal perfeito, tão lindo e sincero, e sem preconceito. Isso é ela cantando. Aí eu venho, você me amou do jeito que eu sou e despertou em mim esse lindo amor. Aí ela vem nós dois. E agora vai nascer dessa nossa união o nosso lindo filho, feito com amor no coração. Aí eu venho, né? Eu botei
no refrão essa parte de cego, porque eu sou cego, mas vai caber para outros deficientes. Amor de cego é assim, mesmo sem te ver, eu vivo loucamente apaixonado por você. Amor, aí ela vem, amor sem preconceito é assim, eu não vi em você nada que não pudesse nos unir. Eita danado. Então, já está tudo pronto, o tecladista, o meu guitarrista e a cantora. Nós vamos ter no dia 4 para ir se preparar para ir para o estúdio. Gostaram da música? Amor de cego é assim, mesmo sem te ver, eu vivo loucamente apaixonado por você. Cego também sabe amar. Tá certo? Agora, não me pergunta, não me faça pergunta besta, pelo amor de Deus. É? Haja paciência. Vai pra onde, ceguinho? Meu amigo, eu tenho 1,80 m, o cara me chama de ceguinho. Vai pegar 84, esse aqui é qual? 84. Que tu acha que eu vou pegar aqui? Pelo amor de Deus. É 84, macho, pelo amor de Deus. Ceguinho, bruto. Bruto não, bruto é meu pai. Eu sou brutinho. Gente, eu vou pro dia ali, eu faço as compras sozinho. Aí eu tô na padaria, eu carrego o papão, ceguinho. Não, eu vou comprar aqui uma ripa pra meter no seu lombo. Haja paciência. Ô cego bruto da moléstia. Não, bruto é meu pai, eu sou brutinho. Sou brutinho. Eu tô escolhendo a maçã. É comprar maçã, ceguinho? Não. Tô comprando aqui carambola. Comprando carambola, mas umas perguntas. Haja paciência. Gente, esse é o quadro que eu vou inaugurar no meu canal RN Acessível à Cultura, chamado Haja Paciência. Muito obrigado. Muito obrigada. Ainda temos o nosso último para falar. Dizer que hoje é uma frase que eu sempre falo para as meninas que acompanham os alunos do AE, e a gente não sabe, não entende nada de inclusão. A gente é muito deficiente quanto a isso. E hoje eu aprendi a guiar os meninos, né, cegos, porque quando chegou o primeiro ali na porta, eu já fui logo pegando pelo braço dele e disse assim, não, tenha calma, coloque só a minha mão aqui no seu ombro. Aí quando eu fui passar ali, não tem uma rampa lá na sala dos professores, tem uma pequena elevação, eu disse, tem uma pequena elevação, ele disse assim, eu senti que eu estava à frente, né? Então eu subi antes dele, então ele sentiu que tinha, então hoje eu aprendi a guiar uma pessoa cega, tá certo? Muito obrigada pela oportunidade. E sobre colocar a digital, minha vontade na hora de colocar o visto nesse monte de aluno aqui, é só tendo a digital, muito mais rápido que ele escreveu o nome visto, né? Então eu gostaria muito de agradecer e vamos ao nosso último participante, porque tem uma galera querendo fazer umas perguntinhas, tá certo? Então é Maquelson Moraes, ele é formado em turismo e cursa o 7º período de letras Libras da UFRN. Ele é surdo, então ele vai falar com a professora e a professora vai traduzir para vocês, tá certo? Então, boa tarde a todos, muito obrigado. A Escola Varela Barca, muito obrigado, muito obrigado. Eu gostei muito no passado de estar aqui estagiando junto com a Eliane, o estágio lá da UFRN. Então, esses dois, eles que estão aqui são deficiente visual. Eu também tenho dificuldade. Eu tenho um problema também, né? Deficiência física. Então, o médico, ele deu o laudo errado, o remédio errado.
Então eu quase morri. Então eu fiquei acamado. Então eu fiquei muito magro. Então é difícil. Durante os anos 15 anos, a doença, né, e eu consegui me superar. Então, na idade de 1 ano, o médico pesquisou e disse que eu era normal. Sabia que eu era normal, né? Que eu não era doente e ruim. Então, depois, o médico, a minha mãe, né, conversando, se informou e ela viu o problema, que eu tinha uma deficiência. Eu era surdo, eu tinha atrofia muscular, né, da deficiência, cadeirante, e também baixa visão. Pouco, né? Então, com o passar do tempo, com a idade de 4 anos, a minha mãe, ao chegar em casa, ela sentou junto, né, com o meu pai. Então eles sentaram e viu que eu comecei a andar. Então ele pegou na minha mão, a minha mãe, e ela viu. E ela ficou admirada, sem acreditar. E normal, eu saí andando normalmente. Até agora, até hoje. Então, eu me formei em turismo. A minha formação é em turismo, mas existe barreira, então é muito difícil na minha vida. Eu já tentei, mas já lutei, mas é difícil. Então, como? Existe essa barreira. Tem, no ano... Em 2008, eu comecei com um problema de saúde, né? Então eu fiz uma cirurgia com problemas. Então tudo deu errado. Então, problema de saúde, eu me sentindo mal, e essas barreiras, né? Ansiedade, ficava nervoso. Mas antes, eu comecei, né? Eu deixei para lá, ele havia começado o curso de Letras Libras e deixou para lá, faltava. Então a sociedade falta conhecimento. Depois, um ano depois, novamente, eu comecei. O meu amigo, né, disse: é melhor você estudar na UFRN para ser professor.
Lá tem para surdos. E ele me ajudou. Então foi maravilhoso, ele me aconselhou muito, olha, tenta ser autoindependente. Você precisa dessa autoindependência. Então a minha mãe, você não pode ter essa barreira da independência, da dependência. Mas ele disse, eu preciso ir, eu preciso tentar. Então eu vou usar estratégia. Como? Mas a barreira, então é difícil. Então a mãe dele falava, como? Como é que você vai conseguir? Então eu abria a mente, a consciência, com ajuda e fui. Vim aqui para Natal e sozinho, eu vim sozinho. Eu voltei de carro e voltei novamente. Então quando eu cheguei, a minha mãe, ela disse, não sabia nada. Então eu falei, eu vou. Aí a minha mãe, né, me perguntou, seu amigo veio junto com você? Eu falei, não, a minha resposta é não. Eu vim sozinho pra cá. Então a minha mãe, ela se assustou. Como você sozinho, problema? Se acontecer algum problema? Aí eu comecei a abrir a minha mente e a perceber que eu sou capaz. Que eu não sou capacitismo, né? Então, a minha mãe, ela começou a evoluir, também abrir a mente. E eu já consegui. Então, com 15 anos, viajava normalmente só? Não. Hoje eu sou livre, eu sou autoindependente. Eu passeio, eu faço faculdade, letra Libras. Eu sou independente. Então, a minha saúde está boa. Então, é difícil, né? A deficiência. A minha autoestima, eu estou muito feliz. Então, eu estou melhor. Muito obrigado por eu conseguir essa superação. Eu vou só complementar a fala dele, certo? Então, Maquelso, Ângela. Eu digo que Maquelso, ele, além de ser um amigo meu, não pela condição dele, mas porque quem Maquelso é. Então veja só, ele também é meu filho, não pela condição dele, mas pelo aceitar no meu coração. Porque eu não vejo o limite de Maquelso, eu vejo a capacidade de Maquelso. Existem barreiras? Existe sim. Até no meio dos próprios surdos, na hora de fazer uma atividade, mas eu e Maquelso sempre estamos juntos. Nos estágios, sempre estamos juntos. Não pela condição dele, mas pela capacidade dele. E o Varela Barca também provou da capacidade de Maquelso. O Alferes Tiradentes também provou da capacidade de Maquelso. E nós estamos aqui diante de um futuro mestrando, de um futuro doutorando, porque a capacidade
capacidade dele e a vontade dele está além. Porque uma mãe como ele mesmo relatou, ele é lá da Paraíba e ele vem sozinho. Primeiro ele trabalhou para depois ele trabalhar o coração da mãe dele, essa autoindependência. Maquelso é autoindependente. Tem barreira física? Tem. 4 deficiências. Mas ele está além da capacidade dele. Porque ele se vê além. Então eu deixo um exemplo para vocês. Vou usar uma expressão não pejorativa, certo? Mas como eu vou colocar, até parece. Vocês, alunos, se vejam além da capacidade de vocês, porque eles estão além dos ditos normais. Obrigada. Estou muito emocionada nessa tarde de hoje. Quantos de vocês, e eu já estive nas salas hoje. Tá lindo, filho. Olha já, viu? Quantos de vocês, e aí eu vou usar o mesmo termo que a professora Adriana falou, ditos normais, entre aspas. E estou falando isso para os meus alunos. Aqui, para os meninos que têm deficiência, que são cegos. Nós temos aqui uns 100 alunos, um pouco mais de 100 alunos, e eles estão ouvindo vocês, estão vendo vocês, mas eu gostaria que, principalmente, eles se motivassem. São alunos que farão Enem, que saibam que vocês não têm limites, vocês precisam querer. E vocês estão precisando de uma motivação assim para entender que vocês são capazes, tá certo? Eu precisava de uma tarde incrível como essa, de histórias incríveis como essa. Gostaria muito de agradecer pela oportunidade de ouvi-los, tá certo? Porque para mim é de um crescimento, de um conhecimento assim enorme. Antes de concluir aqui minha fala, porque vai ter uma pergunta, eu encontrei aqui uma frase muito bonita de Edna Frigato, que diz assim: inclusão não é sobre abolir as diferenças, é sobre aceitá-las, valorizá-las e, sobretudo, respeitá-las. Então saibam que todos vocês são capazes. A gente está falando aqui com uma bancada de pessoas da UFRN. Vocês sabem o que é o UFRN pra gente aqui no Rio Grande do Norte? Vocês sabem o que é o UFRN pra gente? Então se preparem para o UFRN, tá certo? Se preparem. Nós temos pessoas aqui, mestres, doutores, futuros doutores e todos da UFRN. Vocês são tão capazes quanto eles são. Quanto eles foram, tá certo? Então eu acredito em vocês. Tem pergunta? Já tem que fazer a perguntinha? E eu passaria a noite aqui. Ele quer fazer uma declaração de amor para as pessoas verem? Veja só, o avô deficiente visual e o neto surdo, como é que eles vão se comunicar? Vovô tem que aprender Libras tátil, vovô, precisa. Vovô, Deus te abençoe e eu te amo, vovô, na frente de todo mundo em Libras. Eu tenho uma pessoa que quer fazer pergunta, quer complementar. Quem quiser fazer algum comentário, vou passar aqui. Depois dela sou eu. Deixa eu ver, eu olho pra vocês, olho pra cá, vou olhar pra frente, né? Bom,
Bom, eu me chamo Alice Camila, sou aluna do 2º ano A, do turno vespertino, né? E eu fiquei muito contente, né, por ter visto o meu querido professor Elger Nunes. Fui aluna dele lá da Escola Centro Educacional Álvares Tiradentes. Não me recordo se foi no ano de 2022, mas eu fui da classe dele, ele foi meu professor de português. E vendo todo esse vasto conhecimento dele me deixou muito contente e muito alegre em conhecer tudo isso. Ele corrigiu nossas atividades, ele passando nossas atividades e eu aprendi muita coisa com ele. Tudo que ele nos ensinou em sala, ele sempre abrangeu o tema da inclusão dentro de sala e com ele foi o meu primeiro professor, né? Com essa, eu não sei se pode dizer condição, né? Mas ele foi o nosso primeiro professor assim, que nos ensinou bastante e que a partir dele eu entendi que cada pessoa ela tem a sua capacidade de correr atrás dos seus sonhos. E vendo ele hoje aqui me deixou muito feliz, porque eu nunca esqueci do professor maravilhoso que ele foi para nossa turma. E é isso, professor. Gratidão por todo o seu trabalho. As professoras gostariam de tecer algum comentário? Os professores gostariam? Depois a gente vai encerrar. Boa tarde a todos, né? Eu sou professora do Varela Barca, eu trabalho com alunos surdos e agora recentemente eu sou pedagoga, então eu quero também trabalhar com outros tipos de deficiência. E eu tenho um filho que é surdo, inclusive ele ia vir participar da mesa redonda hoje, não deu certo. E ele nasceu surdo e no começo foi muito difícil a questão do preconceito até mesmo da família. Porque a gente está preparado para ter filho dito normal, né? Então, quando algo não sai do jeito que a gente imagina, a gente fica com medo, né? E eu tive meu momento de luto, sim, como mãe, mas eu transformei o meu luto na minha profissão, né? Eu era formada em História e hoje eu sou professora de Libras e eu fico muito feliz em poder não só ajudar uma pessoa surda, mas sim outros tipos de deficiência que as pessoas usam muito a questão de você não vai conseguir porque você tem uma deficiência. Isso não existe, né? Eu vejo todo dia na minha casa a capacidade que meu filho tem, sendo surdo. Ele também está na UFRN, né? Ele conseguiu, também fez gastronomia na UFRN e assim, ele seria a pessoa melhor para poder falar. Mas assim, eu fico muito feliz com o depoimento de cada um de vocês. Porque a gente como mãe, a gente luta muito pelo melhor, né? E quando a gente vê que a sociedade não está preparada para vocês, né, para o meu filho, a gente fica muito triste com isso. E é isso que a gente luta todo dia, pela inclusão. Todo mundo é normal, normal é ser diferente. Concorda? Então essa é a minha fala. Muito obrigada pela presença de vocês. Gente, eu gostaria de agradecê-los de coração. Eu quero muito levar vocês ali para a minha outra escola, que é municipal, aluninhos de 6º ano. Adoraria, de verdade, a gente precisa marcar. Eu já estou querendo marcar com vocês, viu? É uma outra escola em que eu trabalho. Eu acho que eles precisam ouvir essas histórias. Eles precisam se motivar também da mesma forma que a gente vai sair daqui motivado hoje. Vocês não têm dúvida disso. Né? Quer falar? Um momentinho. Samuel vai falar. Eu amei isso aí. E vocês são muito incríveis. Meu Deus, eu amo vocês. Muito obrigada, Samuel. Pronto, é isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, só agradecer a vocês, meus alunos queridos que estão aqui. O professor que chegou ali depois, está ali no cantinho. Gostaria de falar alguma coisa, meu bem? Não? Oi? Fala no microfone. Gente, nunca deixe entrar no seu coração essas palavras. Não posso. Não dá. Não consigo. Essas palavras para a gente aqui, que ela é eficiente, não cola mais. É verdade. Muito bem. Então, agradecer de coração a minha equipe Varela Barca, que como as meninas falaram, a nossa escola ela é referência
no quesito inclusão. Todos os nossos alunos que têm alguma deficiência, eles são acompanhados por professores e é um prazer e agradecer. Vocês são maravilhosos, minha equipe é maravilhosa, certo? Eu só diz, vamos fazer isso e eles encaram tudo, isso é muito perfeito. Gostaria de agradecer aos nossos diretores. O diretor precisou sair, saiu para uma reunião, o outro já está em uma reunião e por isso não finalizaram com a gente aqui, mas só agradecer. Mas só para divertir um pouquinho, recebi esses dias no WhatsApp com uma mensagem que diz assim: eu gostaria de inverter de pessoas ditas normais, entre aspas, por pessoa com deficiência, tá certo? A pessoa dita normal mata um leão por dia. A pessoa com deficiência mata, corta, tempera, serve e ainda lava a louça. Né? Então, que a gente siga nessa empolgação e o céu é o limite para cada um de nós. Muito obrigada a todos vocês, muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Salve, salve, galerinha! Olha aqui, estou de volta. Olha, pessoal, estamos encerrando aqui na Roda da Inclusão na Escola Estadual Professor Varela Barca. Eu não posso deixar de sair daqui, né? E falar com a Ana Paula, né? Lá no começo da fala dela, ela foi um pouco bem humorística, né? Você é humorista? Não. Não? Tem certeza? Tenho certeza. Tem certeza mesmo? Tenho certeza mesmo. Olha, gente, Ana Paula, deficiente visual também. Cega, deficiente visual, né? Não. Olha, gente, olha, Ana Paula, como você falou, cada dia a gente Precisa matar um leão. cresce mais ainda, né? Fala pro pessoal aí do nosso canal aí, RN Acessível Cultura. Oi, pessoal, prazer estar por aqui. Inclusive, eu gostei da abertura, né, Roda da Inclusão. Lembrando o nosso contexto histórico, já existiu a Roda dos Excluídos. E olha onde é que a gente está agora. A Roda da Inclusão. Gente, Ana Paula é professora lá de Macaíba, né, leciona lá, tá certo? Pra você ver, você que tá aí vendo aí, olha, estão vendo aí, vocês que estão vendo aí a gente aí, ó, a inclusão, como ela falou, não é integração. São duas coisas diferentes e nós precisamos todos os dias vencer e mostrar para as pessoas realmente o que é uma inclusão. Inclusive, aproveitando o forrozinho, né? Canta aí o negocinho dos... Amor de cego é assim. Aí tá aqui, né? Chamou pra festa. Chamou pra festa é o quê? Inclusão. Integração. Sim, chamou pra festa é integração. Chamou pra dançar. Aí a gente tá falando de inclusão. De inclusão. Chamou pra dançar. Chamou pra dançar é outra coisa. Show! Gente, mais uma vencedora, tá certo? No nosso meio, no meio das pessoas com deficiência. E é isso aí. Viva aí os artistas com deficiência. Esse vai ser o nosso trabalho da Associação RN Acessível Cultura. A única que vai ser pioneira no Rio Grande do Norte, voltada somente para fazer, transformar em fábrica de artistas com deficiência. Vai ser a gente, viu, Ana Paula? Ser show. Ei, tchau. Beleza. Obrigado, Ana Paula. Dá um tchau pra pessoa, dá um tchau. Tchauzinho. Tchau, galera. Salve, salve, galerinha. De volta aí ao programa RN Acessível Cultura, diretamente da Escola Estadual Professor Varela Barca. Encerrando aqui a Roda da Inclusão, né, com Elger, Ana Paula e teve o Maquielso, né, também. Olha, vocês gostaram? Deixa o likezinho, se inscreve no canal. Charlene, qual a experiência boa que você teve aí com essa Roda da Inclusão hoje aqui da escola onde você leciona? Muito boa tarde a todos. Para mim foi uma experiência muito significativa, porque, como eu sempre falo, a gente não entende nada ou quase nada de inclusão. E quando a gente tem a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento que vocês trouxeram hoje para a gente, mostrando que a deficiência, a única barreira que tem é o nosso preconceito. Então, para mim, foi uma experiência incrível e gostaria muito de repeti-la. Como disse Elge, sempre que tiver é bom demais, gente. Tem a dúvida, gente. Olha, existem muitas dúvidas em relação à pessoa com deficiência visual. Existe muitas pessoas que precisam entender como lidar com cadeirante, como lidar com surdo, como lidar
com deficiente visual e não sabe. E aborda a gente na rua de qualquer jeito. Não. Existe técnica de lidar com deficiente visual. E aí, na roda da inclusão, além de a gente contar a nossa história, como foi que a gente venceu, a gente também ensina. É verdade, exatamente. E aí, hoje, como eu falei na mesa redonda, eu disse que hoje eu aprendi a guiar uma pessoa que é cega. Porque quando chegou o Elger, que chegou antes de vocês, ele foi lá na minha porta, aí bateu, quando eu fui, já fui agarrando ela aqui, pegando ela aqui pra ir, ele assim, calma, professora, coloque a minha mão no seu ombro. E aí eu já consegui conduzi-lo e entender que para tudo tem uma técnica, né? E vocês que são cegos necessitam que a gente tenha um mínimo de conhecimento para que vocês se sintam incluídos no nosso meio, para que a gente promova a inclusão de verdade. Verdade, pessoal. Lembrando aí que cego não é papagaio não, mas gosta do ombro e da bexiga da boca, viu? Tchau, galerinha. Valeu, até a próxima e amanhã, Feira de Mangaio. Tchau.